o que é análise combinatória? O que significa? O que estuda análise combinatória? A análise combinatória, ela está associada a essa palavrinha aqui, que nós não podemos nos esquecer. Possibilidades. Isso aqui tem que estar muito claro para nós. A análise combinatória é aquela parte da matemática que ela estuda os agrupamentos, a organização de elementos, pessoas, objetos, animais em grupos, onde eu estudo as possibilidades ou o total de possibilidades que eu tenho para poder resolver uma determinada situação. Então a análise combinatória vai estar diretamente ligada ao quê? Vai estar diretamente ligada a alguns exemplos clássicos. Formação de placas de automóveis. Ah, quantas placas distintas eu posso formar com tantas letras e tantos algarismos? É um problema clássico de análise combinatória. Porque é a organização de elementos em grupos. E eu quero saber quantas são as possibilidades de organizar esses elementos em condições especiais de agrupamentos. É isso que a análise combinatória vai estudar. Então você pega futebol e esportes coletivos ou individuais, dá para poder aplicar a análise combinatória. Para saber o sorteio da Mega Sena, eu posso aplicar a análise combinatória. Eu posso aplicar a análise combinatória em situações do dia a dia. Eu tenho lá tantas camisas, tantas calças, tantos tênis, de quantas maneiras diferentes eu posso combinar e fazer looks diferentes para poder me organizar, para eu poder ter combinações para poder sair. Análise combinatória. A análise combinatória pode ser usada em várias situações práticas do dia a dia, desde as mais simples até as mais complexas. E aí eu estudo quantas, o total de possibilidades que eu tenho. E para isso eu tenho uma ferramenta fundamental chamada de fatorial, que a gente representa n fatorial dessa forma. O n aqui, ele é um número natural. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá? Não tem fatorial de número decimal, de fração. Não tem fatorial de número negativo, nem de raiz quadrada que não seja quadrado perfeito, tá? Então, quando eu coloco, por exemplo, assim, vou colocar um exemplo aqui. Quando eu coloco 5 fatorial, o que significa essa exclamação? Essa exclamação significa que eu vou multiplicar o 5 por todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Então, o que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu multiplico 5 por todos os seus antecessores naturais até chegar no 1. Tá? 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Essa ferramenta fatorial, ela é fundamental dentro de análise combinatória e em problemas de contagem. Diante de tudo que a gente está discutindo aqui. 10 fatorial, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar no 1. Agora, lógico, tem uma observação que é muito importante. O 1 fatorial, que é o próprio 1, e ainda eu tenho o 0 fatorial, tá? Alguns livros falam por convenção que 0 fatorial também é igual a 1. Ontem mesmo, no meu Instagram, nos meus stories, eu coloquei uma piadinha envolvendo esse cara aqui. Né? Algumas, não sei se vocês chegaram a ver lá, nos meus stories estava lá. Acho que está lá até agora. Eu coloquei foi ontem no final da tarde, início da noite. Alguns falam que é por convenção, outros falam que tem como justificar. O fato é que 0 fatorial é 1, tá? Por convenção ou não, justificando ou não, a gente sabe que 0 fatorial é 1, tá? Esses dois caras aqui são fundamentais e importantes. E essa ferramenta fatorial, ela vai ser fundamental para a gente poder entender a análise combinatória. Porque, gente, com muita clareza que eu falo isso para vocês agora. Preste bem atenção. A análise combinatória, toda análise combinatória, ela está... Vou colocar aqui embaixo. Vou escrever assim, ó. Se vocês souberem interpretar corretamente, preste bem atenção
no que esse menino aqui está falando para vocês agora. Se eu souber interpretar corretamente, entender a teoria de conjuntos que nós acabamos de falar, e gente, eu não falei de tudo sobre a teoria de conjuntos. Eu tomei o que é importante da teoria de conjuntos nesse momento, são aquelas ferramentas da teoria de conjuntos que vai nos ajudar, que irão nos ajudar a entender a análise combinatória, tá? E a análise combinatória, ela está baseada em dois pilares fundamentais, que é o princípio aditivo. Isso aqui é fundamental. E eu vou ensinar isso para vocês. Princípio aditivo e o princípio multiplicativo. Esses dois aqui são fundamentais e essenciais, suficientes e necessários para se estudar tudo de análise combinatória. Até falo para vocês o seguinte, e vocês vão entender isso muito a fundo à medida que a gente for caminhando na nossa conversa. Eu consigo entender e resolver qualquer problema de análise combinatória só com esses dois. Não preciso saber fórmula. Pai, Paulista está de brincadeira comigo. Dá para resolver problema de análise combinatória sem saber problemas de análise combinatória, tá? Problemas, vemos situações práticas de análise combinatória sem saber as formas de análise combinatória? Sim, é possível. O princípio aditivo, ele está baseado na soma. E essa soma aqui, ela está associada ao meu OU, que nós falamos alguns instantes atrás lá na união. Na junção. Lembra? União de conjuntos, a gente falou do OU, não foi? Agora a gente vai entender esse OU aqui. O princípio multiplicativo, ele está baseado na multiplicação. E essa multiplicação está baseada no conectivo E, que nós falamos alguns instantes atrás. Lá quando a gente falou de quê? De interseção. Não misturem as coisas. Ora o E vai ter a ver com interseção e o O com união. Mas em alguns momentos, dentro da interpretação do exercício, isso dentro do enunciado vai ficar muito claro, esse O vai ser ligado à adição e o E vai ser ligado à multiplicação. Eu vou dar dois exemplos muito simples para a gente entender isso que eu estou falando com vocês aqui, gente. Tá? Vamos pensar na seguinte ideia. Lembra do exemplo das camisas e das bermudas, das calças? Sei lá. Se eu tenho 5 camisas e 4 calças, de quantos modos diferentes eu posso combinar, juntar, organizar, montar um look para eu sair usando essas 5 camisas e 4 calças? 4 calças diferentes, 5 camisas diferentes. Óbvio, tá? Então eu tenho 5 camisas e 4 calças. O meu princípio aqui na interpretação do problema, bem simples, é um princípio multiplicativo. Então, 5 vezes 4 eu tenho o quê? 20 possibilidades. É como se eu pegasse cada camisa, camisa 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Isso que eu estou fazendo aqui é o que nós chamamos de árvore das possibilidades, tá? E aí eu tenho lá o quê? 1, 2, 3, 4. Não é isso? Então, ó, cada camisa vai estar ligado 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Para cada camisa eu tenho 4 calças. Para essa camisa 2 eu tenho 4 calças. 4, 8, com esse aqui 12, 16 e 20. Eu estou montando a minha árvore de possibilidades. Tá certo? Se eu quisesse usar o princípio aditivo aqui, eu poderia pensar o seguinte: para a camisa 1, eu tenho essa ou essa. Então eu tenho 4 possibilidades. Ou não é soma? 1, 2, 3, 4. Ou me remete à soma. Eu tenho essa para a camisa 1. E eu tenho essa para a camisa 2. Essa para 3. Essa para 4 e essa para 5. Princípio aditivo. Ou princípio multiplicativo. 5 vezes 4. Se eu quiser usar o aditivo, para a camisa 1 eu tenho essa ou essa. 4. Para a camisa 2 eu tenho essa ou essa. 4 também.
E 4 mais 4 mais 4 mais 4 mais 4, 20. Eu posso encarar um problema usando só o princípio aditivo, em alguns momentos dá para a gente pensar assim. Em alguns momentos eu posso olhar só o princípio multiplicativo. Em alguns momentos dá para juntar os dois. Muitas vezes não tem uma única forma de interpretar o mesmo problema. Às vezes eu posso seguir caminhos diferentes usando os dois princípios simultaneamente, ou usando apenas um deles e chegar na mesma resposta, porque a construção do raciocínio está correta. Os pilares estão aqui. Porque, gente, vamos ser bem claros. Caiu meu pincel de novo, de tão emocionado que eu estou. Vamos ser bem claros aqui, é muito importante a gente entender isso. Aquelas fórmulas que, se vocês já conhecem, e a gente vai ver daqui a pouco, ok? Se você nunca viu as relações que a gente vai falar daqui a pouco, não pire o cabeção, nós vamos falar cada uma delas com muito cuidado, com muita atenção, sem correr. Mas o fato é que os casos onde aparecem as fórmulas de análise combinatória são casos especiais, não são casos gerais. Quando a gente fala de combinação simples, que é um tipo especial, uma situação importante na análise combinatória, é um caso específico. Quando eu falo de arranjo simples, é uma situação específica. Quando eu falo de combinação, arranjo, permutação simples ou com repetição, eu estou falando de situações que são situações especiais, casos específicos. E nem sempre o Enem fala de combinação, arranjo e permutação. Tem hora que o Enem só quer resolver princípio aditivo e multiplicativo de uma forma bem geral. E aí a galera acaba se perdendo porque não sabe que fórmula usar, porque no momento, naquela questão especificamente, não necessariamente eu tenho que usar uma fórmula. Estão pegando a ideia? Então, que fique muito bem claro, a partir de agora, nós vamos estudar, e já estamos estudando análise combinatória, nós vamos ver com muita incidência dentro dos exercícios o princípio aditivo e multiplicativo. Eu vou te apresentar as fórmulas dos casos especiais, porque permutação e arranjo de combinação são casos especiais de análise combinatória, são casos específicos. Eu vou ensinar vocês a resolverem problemas sem usar fórmula. Eu vou fazer questões aqui dentro, principalmente dentro da aula de exercícios, eu vou resolver questões em que, ó, gente, eu vou resolver com a fórmula aqui, ó. Entenderam? Beleza, vamos resolver sem fórmula agora? Eu vou ensinar vocês a resolver problemas de análise combinatória sem usar fórmula. E vocês vão chegar com muito mais facilidade, desde que eu aprenda a teoria e aprenda a interpretar corretamente os problemas envolvendo a análise combinatória. Tá bom? Essa é a nossa viagem a partir de agora. E essa viagem vai ser o gancho para a gente entrar na teoria de probabilidades. Ok? Até aqui, ok? Dúvidas? Aguardando o delay aí do chat. Tá? Estamos acompanhando bem até aqui, gente? Tranquilo? Ok? Beleza. Posso apagar sim ou não? Ou querem anotar? Beleza. Então, gente, apagando. Para a gente fechar o nosso bate-papo de hoje, eu quero montar um esquema aqui, tá? Esse esquema é o esquema que vai direcionar a gente, que vai englobar. É isso aqui que tem que ficar na aula de hoje, tá? E a gente vai trabalhar nessa perspectiva, principalmente na hora que a gente fizer alguns exercícios, tá? Isso aqui tem que ficar para nós hoje de forma muito clara, de forma muito objetiva. Esse mapa, esse esquema, não sei como que você chama, tá? Então, a análise combinatória, dou um tempo até para anotar depois no final.
A análise combinatória. Esse mapão aqui ele tem que ficar para a gente de forma muito clara. O pilar principal dele está baseado aqui. Princípio aditivo. E princípio multiplicativo. Tem alguns que chamam até esse princípio multiplicativo de princípio fundamental da contagem. Talvez você já tenha ouvido falar. O princípio aditivo mais, o mais associado a quem? Vou até colocar aqui, ó. Princípio aditivo. Vou colocar aqui de caneta vermelha. Princípio aditivo, sinal de mais, que é o meu ou. É o conectivo ou que fala do princípio aditivo. E princípio multiplicativo, que aí está diretamente ligado com ele. Ó, se eu quisesse falar que a análise combinatória era só isso, eu estava certinho. Só que aí existem casos especiais, que é o caso da permutação, que nós vamos falar, é o caso da combinação, combinação simples, já vou colocar aqui. E é o caso do arranjo simples. Esse aqui são os casos especiais. Inclusive, a permutação, eu falo que são 4 casos, mas na verdade são 3 casos. Porque é permutação, combinação simples e arranjo simples. Tá? Existe também a ideia de combinação circular também. A gente pode até falar um pouquinho na próxima aula, tá? Sobre combinação circular. A gente pode começar a próxima aula falando da combinação circular, mas ela é pouquíssimo abordada. Tá? As mais abordadas no Enem são combinação simples, arranjo simples e permutação. A permutação tem 2 casos, que é permutação simples e a permutação com repetição. Eu tenho relações e fórmulas para cada um desses casos. Eu vou apresentar para vocês hoje as fórmulas, as ideias que estão envolvidas. E à medida que a gente for caminhando, principalmente na nossa próxima aula, eu vou mostrar como resolver isso aqui sem fórmula. Tá? Então já fica combinado com vocês aí que na nossa próxima aula a gente vai falar dessas relações aqui, dando exemplos bem práticos de como resolver isso aqui sem fórmula. Eu já vou começar a dar algumas ideias hoje, tá? O que é a ideia da permutação? Gente, permutar, eu vou explicar cada um desses casos principais, tá? Ou desses casos que são casos especiais. Principais não, são casos especiais. Voltando a frisar, a análise combinatória está focada nisso aqui. Agora, esses 3 casos, permutação, combinação e arranjo, são casos especiais. O que é a permutação? Permutar, gente, a palavra permutar significa trocar de lugar. Tá? Então imagine você que eu tenha, por exemplo, 5 carros no estacionamento. Eu tenho 5 carros para serem estacionados. Eu tenho 5 vagas. De quantas maneiras diferentes eu posso organizar esses 5 carros nessas 5 vagas? Quantas possibilidades eu tenho? Lembra que a análise combinatória é possibilidade. Quantas possibilidades eu tenho de estacionar 5 carros em 5 vagas distintas de um estacionamento? Se a gente for usar essa ideia, esse exemplo, para poder resolver um problema de análise combinatória, se a gente for usar o princípio multiplicativo, a gente consegue encontrar a resposta certa. Por quê? Para a primeira vaga do estacionamento, você concorda que eu tenho 5 possibilidades? Então, 5 possibilidades para a primeira vaga. Na segunda vaga, eu já não tenho 5 possibilidades de carro, eu tenho apenas 4. Porque um carro já ficou estacionado na primeira vaga. E se eu continuar usando esse raciocínio,
Na terceira vaga, eu vou ter 3 possibilidades de carro. Porque 2 carros já ficaram nas 2 primeiras vagas, independente de quais sejam esses carros. E a mesma coisa para a quarta vaga, 2 possibilidades, e para a última vaga, 1. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades para a primeira vaga, e eu tenho 4 possibilidades para a segunda vaga, e eu tenho 3 possibilidades para a segunda vaga, e eu tenho 2 possibilidades para a segunda vaga e 1 possibilidade. Então, nesse problema, eu estou falando do princípio o quê? Do princípio multiplicativo, do princípio fundamental da contagem, como às vezes ele é chamado também. Então, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 5 fatorial. Lembra que nós falamos? 5 fatorial corresponde a 120. Eu tenho 120 possibilidades de estacionamento. E esse é um caso de permutação simples. O que é permutação simples? É quando eu tenho uma quantidade de elementos igual à quantidade de vagas disponíveis para realocar esses elementos, para reorganizar ou para organizar esses elementos. Se eu tenho 4 pessoas numa fila, de quantas maneiras eu posso organizar essas pessoas dentro da fila? 4 pessoas, 4 vagas na fila. Mesma quantidade de pessoas, mesma quantidade de remanejamento de vagas, mesma quantidade de vagas. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24, tá certo? Então a permutação simples é quando a quantidade de elementos corresponde com a quantidade de vagas disponíveis. Eu gosto de pensar em elementos e vagas porque fica muito mais fácil da gente organizar o nosso raciocínio. Então quando eu coloco assim, ó, permutação de n elementos é igual a n fatorial. Tem gente que encara isso aqui como uma fórmula. Mas aquilo ali não é fórmula. O que é permutação de n elementos? É a permutação de n elementos, é a troca de n pessoas, n objetos dentro de n vagas. Já ouviu falar na questão dos anagramas? O que é um anagrama? É a troca aleatória das letras, dos caracteres de uma determinada palavra. Tá? Se eu pego a palavra bola, o B, o O, o L e o A, são 4 letras distintas, 4 caracteres distintos. Se eu quero trocá-los aleatoriamente de lugar, se eu pergunto assim, quantos anagramas tem a palavra bola? De quantas maneiras diferentes eu posso trocar essas letras da palavra bola, de modo que a palavra que vai ser originada vai ser uma palavra que pode ser que ela tenha um significado, pode ser que não tenha significado nenhum. Pode ser uma palavra louca, né? A palavra amor, por exemplo, se eu troco amor as letras de lugar, tem hora que vai aparecer o anagrama Roma, nome de uma cidade. Tem hora que vai aparecer AORM. É um anagrama que não faz o menor sentido, mas é um anagrama. É a troca aleatória das letras, dos caracteres de uma determinada palavra, de modo que essa palavra pode apresentar um significado ou não. Mas o fato é que o anagrama, ele existe. E no caso da palavra bola, 4 possibilidades para a primeira letra, 3 para a segunda, 2 para a terceira e uma única possibilidade para a última vaga. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá vendo? Princípio multiplicativo de novo. 4 para a primeira e, olha a interpretação, tá vendo, gente? E 3 para a segunda e 2 para a terceira e 1 para a quarta e última letra. Tenho 24 anagramas, tanto para a palavra bola, como para a palavra amor, porque são letras e caracteres distintos, diferentes. Anagrama é muito abordado e muito importante, porque explica a ideia de permutação simples. Mas eu poderia também ter a permutação com repetição. Por exemplo, na palavra arroz, eu tenho 5 caracteres, o A, 2 R's, um O e um Z. Só que o R repete, ele aparece repetidamente. Concorda? Então, na palavra arroz, eu tenho uma permutação, eu posso formar anagramas. Só que eu tenho uma letra que aparece 2 vezes, que é a letra R. Então, não é um caso de permutação, de troca, de anagrama, é um caso de permutação simples. Eu estou trabalhando um caso de permutação com repetição. Porque eu vou trocar aleatoriamente a ordem dessas letras dentro da palavra,
Só que vocês concordam comigo que se a letra R eu trocar de lugar com outro R, não vai fazer a mínima diferença. Se eu pego esse R aqui e põe na esquerda, eu pego esse R aqui e coloco do lado. Ah não, tem dois R's. Por exemplo, um dos anagramas da palavra arroz é R-O-R-A-Z. Esse é o anagrama da palavra arroz. Horaz. Tem significado? Não, não tem, mas é um anagrama. Se eu trocar esse R e passar para cá, e se eu pegar esse R e passar para cá, eu vou mudar o anagrama? Não. Porque esse R não tem a mínima diferença em relação a esse outro. Se eu passo esse R para cá, ou se eu passo ele para lá, não vai fazer a mínima diferença. Então, a troca entre os R's de posição não muda o anagrama. E isso tem que ser levado em conta. Na hora de permutação por repetição, a gente fala assim, ó, permutação de N elementos com repetição de alfa, beta, gama. O que é esse alfa, esse beta, esse gama? Só está falando o seguinte, permutação de alfa, o alfa aqui para mim nesse exercício é 2, porque eu tenho 2 caracteres repetidos. Se fosse uma palavra, por exemplo, como banana, banana eu tenho 2 letras N's e 3 letras A's. Então o alfa seria 2 e o beta, por exemplo, seria 3. 2 N's e 3 A's. Porque tem palavras, tem situações, e que eu tenho mais de um elemento que aparece, né, repetido. No caso da palavra banana, 3 vezes a letra A, mais 2 vezes a letra N. Tá certo? Então aqui, por exemplo, o que seria permutação de N elementos com repetição de alfa, beta e gama, e aqui sucessivamente, né, reticências? Vai ser o N fatorial que eu já tenho, e eu vou ter que dividir, gente, pelo fatorial das palavras, das letras que aparecem repetidos. Então, na palavra, por exemplo, arroz, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 letras. Então, aqui ficaria 5 fatorial. Dividido por quem? Por 2 fatorial. Porque justamente a letra R aparece o quê? 2 vezes. Na palavra, por exemplo, banana, banana tem 6 letras. Seria 6 fatorial, dividido por quem? Por 2 fatorial, porque é justamente a letra N, e 3 vezes 3 fatorial, que é justamente a repetição da letra A. Então seria N fatorial dividido por alfa fatorial, vezes beta fatorial, vezes gama fatorial, reticências. Reticências, gente, eu estou colocando aqui justamente pelo fato de que eu não sei quantos caracteres, quantas letras vão aparecer repetidas, tá? Ok? Até aqui, ok? Tá sossegado? Tô indo bem, gente? Sossegado ou alguma dúvida até aqui? Tranquilo. Nesse finalzinho, eu vou falar para vocês o que é a combinação e arranjo simples. Eu só estou apresentando as fórmulas e os conceitos de cada um. Lembrando que amanhã nós vamos entender como resolver problemas sem necessariamente usar essas fórmulas, tá? O que é a combinação simples? A combinação simples nada mais, nada menos é do que um problema de análise combinatória onde eu tenho um determinado grupo de elementos e eu quero fazer desse grupo de elementos subgrupos. Na combinação simples, no arranjo simples, a ideia é essa. Eu tenho 10 pessoas. Eu quero fazer grupos menores. Eu quero fazer subgrupos. Quando eu tenho grupos e quero fazer subgrupos, de um modo geral, eu estou trabalhando com combinação e arranjo simples. O que diferencia uma da outra? Vou te dar um exemplo. Imagine que eu tenho 10 alunos, entendam bem esse conceito, 10 alunos. Eu vou sortear 3 alunos para uma viagem. Se eu de um grupo de 10 alunos vou escolher 3, vocês concordam que eu vou fazer 3 sorteios? Sorteio o aluno 1, o aluno 2 e o aluno 3. Eles vão ser conduzidos para a mesma viagem. A premiação é a mesma para todos os 3. Eles vão viajar para o mesmo lugar, uma passagem de ida e volta, com tudo pago. As mesmas condições que eu vou dar para o primeiro aluno é para o segundo e para o terceiro.
Então, nessa situação, eu estou pegando um grupo de 10 alunos e estou fazendo subgrupos de 3. De quantas maneiras diferentes eu posso, em 10 alunos, escolher 3 para que eles ganhem essa viagem? O fato é que a ordem entre os 3 alunos escolhidos não interfere na formação, na configuração do grupo. Se eu sorteei primeiro Maria, depois foi José e depois foi Luana, se foi nessa ordem, é o mesmo grupo se fosse Luana, José e Maria. É o mesmo grupo se fosse José, Luana e Maria. Se eu ficar trocando os mesmos 3 elementos de lugar na ordem do sorteio, isso não configura um novo grupo. Então a ordem dos elementos não é importante aqui. Agora, se eu faço o seguinte, eu tenho 10 alunos, eu vou sortear 3 alunos, sendo que o primeiro ganha uma viagem, o segundo vai ganhar um notebook e o terceiro vai poder ganhar uma Alexa, sei lá. Né? A Alexa aí está na moda. Então são premiações diferentes. Então se eu sorteei José, Maria e Ricardo, é diferente de Maria, não tem Ricardo não, gente, desculpa. Maria, José e Luana, que são os 3 alunos, né? Então Maria primeiro, ela vai ganhar a viagem. José em segundo, ele vai ganhar o notebook, o computador. E a Alexa vai ganhar o terceiro colocado, o terceiro sorteado. Que é diferente de eu ter lá, por exemplo, Luana em primeiro, aí a Luana já ganhou a viagem. Se o José for em primeiro, José ganha a viagem. Então a troca de ordem entre eles dentro do grupo é importante. Então quando eu quero formar grupos menores, subgrupos, dentro de um grupo de pessoas, de elementos, onde a ordem não é importante, combinação simples. Quando eu quiser formar grupos ou subgrupos dentro de um determinado grupo, onde a ordem deve ser considerada, ou seja, se eu tenho do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, se eu tenho a variação, a troca de ordem entre eles, muda a configuração do grupo, porque a situação do problema prescreve isso, então eu tenho um problema de arranjo simples. A fórmula de combinação simples é n fatorial dividido por n menos p fatorial vezes p fatorial. Quem é n? N é o total de elementos do grupo. 10 alunos. P é a quantidade de elementos que vai ter no subgrupo. No caso aqui, 10 alunos sorteando-se 3. Se a ordem não importa, todos os 3 vão ganhar a mesma viagem nas mesmas condições. A ordem entre eles não importa, combinação simples. Se fosse arranjo simples, o primeiro vai ter uma premiação, o segundo vai ter outra premiação e o terceiro vai ter outra premiação. Aí eu já estou falando que a ordem entre eles é importante. E a fórmula de arranjo simples é n fatorial sobre n menos p fatorial. Essas são as fórmulas. Esses são os conceitos de combinação simples e com repetição. Permutação simples e com repetição. Combinação simples e arranjo simples.